Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Daremos continuidade hoje, segunda-feira, 11 de julho de 2022, com o nosso querido Beto Gomes. Bem-vindo, Beto. Ah, capítulo 31, não é, Beto? Ou 32, eu me esqueci agora. Peraí, Dois, 32, 32. obrigada. Eu estou aqui, fui procurar uma coisa sobre o governador e ficou no 26. Aí agora entrei. Então, Beto, é contigo. Aliás, conosco. Conosco. Bom, olá todo mundo. Mais uma vez uma grande alegria podermos estar aqui estudando junto, refletindo a respeito, né, desses livros que são alicerces para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, mas o objetivo sempre é trazer para nossas vidas para que a gente possa executar uma transformação real nela. Então vamos aqui compartilhar diretamente já no navegador. A gente tem cada vez mais utilizando a tendência de utilizar o que já existe na internet, na web, para que as pessoas que assistam esse vídeo posteriormente possam, por elas mesmas, alcançar, ver, né, recursos que estão aí nas nossas mãos de leitura, estudo, para que facilite, né, que todos nós possamos ter esses acessos aí e refletir a respeito. Então, hoje, capítulo 32 do livro Nosso Lar, que é uma psicografia do André Luiz, através de Chico Xavier. O título chama Notícias de Veneranda. Nós estamos no site Bíblia do Caminho, que tem todas as obras de Kardec, Bíblia e do Chico Xavier. Então, ele começa assim: agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento, de maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. Então, ele chega num ambiente onde, além de muito belo, né, muito bonito, ele começa a fazer perguntas internas. Lembrando que o André Luiz, ele é, entre aspas, um repórter da espiritualidade, então ele está cheio de dúvidas e ansiando de conhecimentos. Por isso que essas perguntas não param, e ele está o tempo inteiro falando sobre isso. E ali, eles percebendo essas perguntas, já começam algumas explicações. Aí Narcisa começa falando. No grande parque, dizia ela, Narcisa, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então, estou falando que ali está cheio de plantação, de caminhos, de ambiente, e que não é somente aquilo que é visível ao olho que não está treinado, como o do André Luiz no caso. E agora ela vai fazer explicações do que mais tem essa grande vegetação ali que ele está conseguindo enxergar e perceber. E observando-me, a curiosidade sadia continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros, visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideias de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos, assim, no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Aí o André Luiz responde: devem ser prodigiosos esses palácios da natureza. Aí aqui a gente já faz a nossa pauta.
Bom, a primeira coisa que a gente percebe é que ele está vendo algumas, eu vou pôr entre aspas, construções, né? Algumas transformações, podemos dizer assim, da natureza em salões, o que ela coloca entre aspas, né? Salões verdes. Vamos dizer que é um apelido aqui para isso. Demonstrando que são construções idealizadas. As pessoas pensaram em um formato que ficasse mais natural. E é interessante que é bem ao ar livre. E existe edificações na Terra que lembram isso. Se a gente for ver a Grécia Antiga, o chamado anfiteatro, que seria fora do teatro, lembra muito esse tipo de espaço, né? Onde que você está ali ao redor da natureza, não tem um telhado, o céu é o telhado, onde na parte do dia você vê o sol, na parte da noite você vê as estrelas e a lua. Então a gente percebe que é um ambiente o mais natural possível, mas que também fica ali aconchegante e possivelmente de se estudar, para que as pessoas estejam ali de forma mais em contato com a natureza. Isso aqui também lembrou muito como que o Chico começou, né? Diz que ele ficava abaixo do abacateiro, ali falando com as crianças, evangelização, etc. Ele evangelizava crianças e adultos ali em meio à natureza. Né? Me fez lembrar disso também. E aí ela coloca que sempre que vai ter, aqui ele chama de conferências, talvez hoje a gente tenha o hábito de chamar congressos, ou palestras, exposições, um ambiente onde as pessoas têm um grupo mais íntimo que conversa e um grupo que conversa para um público maior. São esses salões, onde essas pessoas vão ter acesso a informações que elas não tiveram ou informações mais profundas daquilo que a gente tem, tanto para a regeneração e outros ministérios. Lembrando que a veneranda é uma das ministras da regeneração. Por isso que é mencionado primeiro ali, ministro da regeneração. E tem um ambiente reservado, assim, ou um específico, especial, para quando o governador vem falar às pessoas, que ele ainda é, vamos dizer, mais especial ainda, mais acolhedor, com essas coisas da natureza. E aí ele coloca, a Narcisa comenta aqui, que coloca flores, né? De uma forma que lembra torres coloridas. Então, acaba que ela vai adornando o ambiente de uma forma que fique mais belo, mais uma beleza natural, onde as pessoas veem uma vegetação natural e verdadeira acontecendo ali, cheia de encantos naturais, como ela vai dizendo aqui. Sobre esse ponto, alguém quer comentar alguma coisa? Ou a gente continua? Sim, eu acho muito interessante que não tem teto, está tudo ao ar livre. Quando li, nem me dei conta disso. Mas também é compreensível, porque eles não têm esses problemas de fenômenos naturais como nós temos. Já passaram, para que vai ter? Está lá no mundo espiritual, então tudo está planejado, tudo organizadinho, sem ter esses tormentos, essas turbulações da natureza, que às vezes é meio complicado. Imagine como deve ser, você está lá, ninguém vê nada, entre as árvores, de repente você entra, já está num dos salões verdes. Pensou que coisa mais linda deve ser isso? E não tem. E veja que, como você está falando aqui, as pessoas se reúnem sem nenhum tipo de problema, ou as pessoas, algumas, como você também está falando aqui, o tipo de árvore, a forma que também elas são, como é que se chama? Cultivar, como foram planejadas durante muito tempo. É fascinante tudo isso. Porque imagine se nós fôssemos construir aqui na Terra uma coisa dessa. Quanto tempo não ia demorar? Isso para poder chegar um pouquinho parecido lá com o mundo espiritual, né? Pois é.
E aí vem aqui uma grande surpresa. Eu estou na cidade de Uberlândia, né, no meio do Triângulo Mineiro. A 130 quilômetros daqui, tem uma cidade que chama Ituiutaba, que é a cidade do Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Lá tem uma obra muito parecida. Ela fica cercada de, né, cercas dessas de arame, né? De arame. E tem um anfiteatro que tem uma pequena escadaria ali, provavelmente para no máximo 80, 100 pessoas. No centro, muito parecido com os templos, essa coisa grega, né? E aí ali é onde as pessoas apresentam, e tem logo depois uma casa aonde, se estiver chovendo, se estiver ventando, se estiver difícil ali, as pessoas podem adentrar e ficar na casa. Então, se a gente lembrar, né, como eram os templos gregos, era assim: se o tempo estava bom, você ficava do lado de fora, trocava ideia em meia natureza. Se o tempo ficava ruim, você ia para dentro do templo, do templo que eu digo, não o templo religioso, templo, construção, uma edificação. Então, é a única que eu conheço, porque é aqui perto, né? Não sei se existem outras, acredito que devem ter, né? Se tem aqui perto. Mas eu sei que foi inspirada, segundo a construtora lá, que o Jerônimo Mendonça mesmo que veio em espírito e intuiu que fosse construído daquela forma. Aí atrás, no outro lado, tem um monte de cercadinhos, tem pequenas praças, eu vou chamar de pracinhas, né? Dois bancos, um lugar onde você pode sentar e conversar, aí caminhos, aí você vai até na beirada de um córrego, quase que eu falei bem mineirês, como a gente chama aqui do corgo, aí tem um corgo, aí tem uma lagoazinha do lado esquerdo, assim, grande, lembra, assim, devido às grandes proporções, aquela imagem do filme Nosso Lar, que tem um lago e as pessoas conversando, bem pequenininho, bem reduzido, onde você consegue dar a volta no lago todinho, assim, para poder conversar. Então, assim, e é uma cidade pequenininha. Tem uma construção, dadas as proporções, levemente semelhante. A ideia era essa, era ser mais ou menos parecida. É interessante. Depois eu posso pegar, porque eu não Beto, lembro o nome. Beto, Sim, 105 mil, cento e poucos mil habitantes de Ituiutaba. lá é pequenininho, pequenininho, pequenininho. E 135 quilômetros de Uberlândia. Isso. É para ver o que um ser evangelizado é capaz de fazer, né? Como Jerônimo Mendonça, que fez, transformou o espiritismo naquele ambiente ali de tal forma que conseguiu fazer com que É, edificassem algo tão vulgo, belo. vulgo gigante deitado, né? Gigante deitado. Ô, Beto, uma coisa que eu achei muito interessante também é o Grupo da Paz, que o seu Odilson agora já conhece, porque eu mostrei para ele, é a pomada Eurípides Bassanufo. Foi idealizado lá, no Grupo da Paz, em Goiânia. Na época, como ele, ai, como é que é o nome dele? Esqueci. Ele foi, na época, conviveu com Chico durante 30 e poucos anos, mas eu vou ver direitinho aqui. Então, quando houve, ele Não foi o senhor estava Derceu? Seu Disseu, isso, seu Disseu. Obrigada, Sandro. Então, convivia muito, ele advogado, convivia muito com o Chico, de repente via um espírito do lado dele, estranho, espírito, e pedindo para que fosse feita essa pomada e também que a idealização de uma cidade. Então, quando foi planejada a cidade, foi como realmente foi o nosso lar. Está em formato de estrela, e depois ele levou como se chama aquelas partes assim, que ele mesmo desenhou, sei lá quem foi, o Chico observou tudo, e graças ao Chico, ele foi dizer assim, não, tem que ser assim, assim, todo coordenado pelo Chico, e de acordo com o nosso lar. Palmelo? Grupo da Paz. Hã? Palmelo, cidade de Palmelo? Eu não sei, só sei que é o Grupo da Paz do Senhor É a disse, eu não me recordo. maior É cidade espírita Goiânia. do Brasil. Ao lado de Goiânia, né? É Então Palmelo. deve ser isso. Muito interessante mesmo. E tinha também o hospital, só que com o passar do tempo, principalmente com a corona, teve muitos problemas, mas fazer o quê? Tudo bem. Mas que há, né?
Existem alguns trabalhos muito interessantes, né? Bom, então a gente estava aqui, né? Após essa questão do teto acolhedor, do sol das estrelas, o André Luiz fala, devem ser prodigiosos esses palácios da natureza. Aí a Narcisa continua. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se, então, a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Antes de acabar isso aqui, né, é interessante a gente perceber que ela foi e fez em algum lugar o que a gente poderia chamar de projeto piloto, né? Alguém pediu para fazer, ela fez essa mudança ali, um projeto. As pessoas gostaram tanto, aclamaram tanto, gostaram tanto da ideia, que pediu para fazer em todos os ministérios. Então, se a gente fosse imaginar isso, pelo tamanho que se não me engano, em algum lugar fala que nosso lar, aí 1941, 1942, tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes, a gente pode pensar numa cidade, Belo Horizonte tem 2 milhões, tamanho de Uberlândia. Ou pegar uma parte da grande São Paulo, né? Uma parte de São Paulo, pensar numa grande cidade, grande, grande mesmo, e em vários locais ter esses salões naturais, salões verdes, num lugar onde que as pessoas têm um contato com a natureza grande para poder aprender, ouvir instruções, ouvir lições, etc. É algo interessante. Inclusive, esse União Divina, né, que é o ministério mais aproximado das esferas superiores. Então, seus ministros ali responsáveis por fluidificar as águas do nosso lar, que o Bosque das Águas ficam ali, é ali que faz toda a distribuição de água de toda a colônia, pediram para ter ali também, para ficar mais natural ainda. Então, a gente percebe que deve ser algo maravilhoso, né? Lindo mesmo. E chamou a atenção também quando eu li, Beto, inclusive a união divina. Quando eu li assim, uau! Que são os espíritos superiores, vamos dizer, né? De lá, desse ministério, união divina. Poxa, até eles pediram isso. Assim, nossa, deve realmente ser grandioso para que até eles peçam ajuda. Deve ser muito lindo mesmo. E aí a Narcisa continua, né? Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. É o que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está em um ambiente levemente fechado, que é o Zoom, que poderia estar passando ao vivo já diretamente no YouTube, ou sendo agora como gravado, e depois sendo colocado no YouTube para que um monte de pessoa veja, tenha acesso. Isso lá em 1942. O que a gente pode chamar hoje de EAD, live, transmissão, etc., era o que já tinha lá. Que ao mesmo tempo que aquele grupo, pequeno grupo que está ali, está aprendendo, todos os interessados naquele tema, naquele assunto, podem aprender mais para frente ou simultaneamente ali ao vivo. É isso.
São escolas que têm ao mesmo tempo passando, só que em meio à natureza. Olha que coisa linda, né? E quando a gente lê estrela, talvez a gente pense assim, mas esse negócio de estrela será... Não, é para que todas estejam apontando para o centro e nesse centro esteja distribuindo esse sinal. É algo que utiliza o espaço de forma vamos dizer, economizar esse espaço e que aconteça tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, né? E a Muito importância da interessante. educação, né, Beto, que eles dão. Olha, que é a base de tudo, que lastimosamente no nosso planeta isso não é lá. Bom, mas tudo bem. Mas essa importância da educação é fundamental. Alguém quer comentar alguma coisa? No finalzinho aqui, ó, Só um unindo no... instantinho. Bem-vinda, minha amiga, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Ângela, Ângela de Pernambuco, minha amiga. Que coisa boa, muito bem-vinda. Um abraço. Já iniciamos o estudo do nosso lado, capítulo 32, viu, Anjinha? Obrigada, Beto. Aí, como a gente viu aqui, no finalzinho, ele coloca que está unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. Então, aqui ele pega 3 pontos, né? A probabilidade do serviço, do trabalho, a utilidade prática, fazendo com que esse espaço seja o melhor utilizado possível, e a beleza daquela natureza espiritual. Tudo no mesmo ambiente, para que a gente possa absorver o máximo possível. É muito interessante o projeto, né? A gente fica imaginando, tanto que não deve ser belo. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões? Tal como dos grandes recintos terrenos, mobiliar os móveis. E como que são os móveis, né, desses salões? Eles são parecidos com o da Terra? Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Então, vai fazer um banco ali, você planta, né, ali a árvore, os troncos, e organiza de tal maneira que continue natural. Exige um esforço muito grande de jardinagem, né, porque tem que ir podando, organizando para não crescer de qualquer jeito, mas mantém-se sempre natural. O que é muito interessante é que quando a gente lê lá em cima e fala mobiliário natural, a gente pensa assim, nossa, então eles plantam árvore, corta e faz o contrário da gente? Não. Eles utilizam já pensando antes. Vamos plantar aqui, que vai crescer assim, de uma maneira onde as pessoas possam sentar, estar ali, sempre em crescimento. Então, imagina, né? Vai estar sempre aquelas folhas vivas, verdes, flores nascendo, e todo mundo ali cuidando, aparando. Nossa, deve ser de uma beleza difícil de explicar. Algum Mas não comentário? necessita mesmo de cortar, por isso está tudo pelo pensamento, pela vontade deles, não é, Beto? Mas no caso a vegetação, a gente vai perceber que a vegetação cresce sozinha. Porque, Uhum. apesar de ser o pensamento, né, você... Vai ser difícil explicar isso agora. Você idealiza a semente e ela começa a germinar com um processo semelhante com o nosso. Então, ela cresce por si só. Porque ali você plasma eu vou pôr entre aspas,
uma espécie vivente, vidas vegetais. Então, ela vai crescendo e você precisa ficar parando. Aonde que isso está falando aqui? Ó? Poltronas esculturadas na substância dos solos, forrados na relva, e se imprime preleções na praia. A conservação exige cuidados permanentes. Então, toda hora precisa ficar parando. O tempo todo precisa tá tendo cuidados. Mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Lembrando que o nosso lar tem diferentes tipos vibratórios. E eu não vou tentar chutar como isso aqui é feito, mas o que a gente imagina é que alguém vem, idealiza, e outros são responsáveis por conservar. Os responsáveis por conservar não têm a mesma capacidade de plasmar e de criar tal como quem fez. Quem fez estará ocupado fazendo outras coisas, e aquelas outras pessoas, aqueles outros seres que irão ficar ali conservando. Acredito que seja essa a dimensão que eles estão dando aqui dos detalhes. A essa altura, interrompeu-se a enfermeira bondosa, mas, identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico. Helênico é a palavra que vem de Helen, que significa grego em grego. Porque grego é grego em português, né? Mas grego em grego é Helen, né? Helênico. Então, de gosto grego. Então, está falando que o governador sempre gostou muito das coisas de gosto grego. Mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que vão se modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal. Eu vou parar aqui, porque aqui vai falar de uma outra coisa, apesar de estar no mesmo parágrafo. Vamos só comentar aqui antes. A gente percebe que, de todos que a veneranda idealizou, planejou, construiu, ela deixou o que o governador, as falas do governador, né, palestras, preleções, etc., deixou o mais lindo para esse ambiente. Muito ao jeito grego que a gente estava comentando agora mesmo, né? Essa questão do anfiteatro, teatro, porque ele tem um gosto muito grande disso, desse aspecto. Eu fui dar uma pesquisada, acredita-se que tem-se um entendimento de que ele foi alguém importante na Grécia Antiga, mas não se sabe se quem, ninguém sabe, não sabe quem que é, não sabemos o nome, mas que ele foi algum filósofo, algum estudioso, algum pesquisador importante, talvez até conhecido, na Grécia Antiga, e por isso ele traz isso internamente, né? Talvez tenha sido assim tão gratificante para ele que ele gosta dessa lembrança para continuar o trabalho. É isso. E uma coisa mais importante do que tudo isso que eu fiquei pensando foi as flores que vão se modificando em espécie de 30 a 30 dias. Então, tal flor fica muito bonita no mês de julho, tal flor fica muito bonita no mês de agosto, e assim sucessivamente. A cada mês são flores diferentes que embelezam o local. Nossa, deve ser lindo demais, deve ser muito bonito. A Zélia está aparecendo até aqui conosco, né? Porque aqui, quando chega a primavera, a cada época, a cada mês é uma outras flores. Claro que lá no mundo espiritual é muito mais bonito, né? Mas, assim, trazendo para a nossa vida de agora, né?
Ah, interessante observação. É verdade, porque aqui na primavera é uma coisa espetacular. Não É é? Cada espetacular, mês é são espetacular, flores. é São flores espetacular. diferentes, lindas, né? E é uma característica que aqui tem o gerânio. É típico, eles botam tudo nas janelas, o gerânio, e haja trabalho, porque lá nós estamos no mundo espiritual, esse gerânio dá um trabalho, porque quando caem as florzinhas que são vermelhas, mancha tudo. Aff, não é não, Marinette? Nossa Senhora! Isso é E, verdade. não é? E É. interessante que na montanha tem as suas flores características. Que na Suíça é muito. Esqueci a flor característica típica que eles colocam em todas as vestimentas, a parte folclórica, é típica e é da montanha. E muito sensível para crescer. Depois eu procuro o nomezinho dela, que é típico. Aqui na Suíça é o tudo. Quando tem alguma coisa folclórica, aí tem as florzinhas, tem a roupa, tem a camisa com o formato dessa florzinha. Mas eu vou procurar. Roberto, Sim, aqui, por acaso, dá aquela impressão que as flores têm como se fossem excertos, como se faz nas árvores, que a própria flor tem excertos de várias plantas para fazer essa modificação e estarem sempre bonitas a cada 3 dias, ou seja, que haja não que haja uma replantação, mas que a própria flor tenha várias características que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. no caso, você está falando aqui, você está falando do livro ou daí onde você está? Não, estou a falar aqui do livro, quando ele diz aqui, cada do ano mostra as cores diferentes em razão das flores, que se modificam em espécie de 30 em 30 dias. Pode ser isso. Eu entendi que, tipo, são cultivadas flores diferentes em todo o ambiente e que a cada mês tal flor se destaca porque é a época dela desabrochar, digamos assim. Porque geralmente varia, né? De espécie para espécie. A flor característica da Suíça se chama Edelweiss. Não dá para ver, mas eu vou ver E em se. português quer dizer? Ah, não sei. Weiss eu sei que é branco. Agora, o que é Edel, não sei. Assim, é característica essa florzinha. A montanha é muito sutil. É impressionante como é típico, é realmente uma coisa típica. Lindo, né? Certo. É. Flores é uma coisa linda Ô, demais. Zélia, seria a terra branca. Porque Edel, eu não sei o que seria Edel. Weiss, eu não Erde sei. é terra. Eda. Eu pensei que fosse Erda. Então, terra branca, vamos Erde é ver também. terra. Nossa, Acho que é terra terra branca, tá aí, ó. branca. Por isso que tá aí, né? Branquinha. Não é? Aí, após os 30 dias, a ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de orgulho para o nosso ministério. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanecem longas horas, conferir. Antes de falar do governador, tem aqui mais uma coisa importante. Ele está falando, a Narcisa está falando, que na época do Natal deixa a parte, o embelezamento do ambiente, né, mais propício no Natal de Jesus, que é quando a colônia recebe as melhores vibrações de pensamentos. É quanto mais a gente
estar em oração, mais próximo à família, etc. Tudo que a gente, né, está cansado de saber sobre o Natal. E aí, o nosso lar recebe essas vibrações e enviam de volta vibrações ainda mais belas, demonstrando que estamos sempre interligados. O que eu achei muito interessante aqui, né, que a gente, para ser melhor ajudado, a gente precisa estar aberto e enviar vibrações, né, para poder ser mais bem ajudado, receber mais vibrações mais sutis, mais espiritualizadas. E aí está aqui mostrando isso, né? Achei interessante. Esse salão é nota de orgulho para o nosso ministério. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Então, o trabalho do governador, o descanso do trabalhador do domingo, descanso entre aspas. Então, pratica quase todos os domingos. Ele está ali. E ali permanece horas e horas conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de artes executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Então, aos domingos, o governador vai até ali, faz palestra quando possível, né? Conversa, mas ele troca ideia e conversa ali com o ministro de regeneração, conversa com outros trabalhadores, oferece sugestão, escuta, né, sugestão, examina as vizinhanças com o umbral, como que está ali, como que está esse intercâmbio, né, com os seres que estão com o umbral, como o umbral está se portando ao redor da colônia, como estão ali as pessoas, provavelmente como melhor auxiliar, etc, etc. Então, a gente percebe que ele fica ali atento a todos, inclusive com os enfermos convalescentes, que é aqueles que estão tentando se recuperar, tentando melhorar, mas ainda estão extremamente doentes. E ainda recebe votos e visitas. Ah, gostaria de agradecer por isso, agradecer por aquilo outro. Gostaria que você continue, né, cada vez melhor e tal. A todo tempo auxiliando e sendo auxiliado. E quando dá tempo, quando ele pode, ouve uma música, assiste a um teatro ou números de artes das mais variadas possibilidades, que é feito por jovens e crianças ali dos educandários, que é uma coisa idealizada muito interessante. Inclusive, lá nesse lugar que eu mencionei de Ituiutaba, tem o lugar lá que é muito mais pensado para atividades artísticas do que, por exemplo, apesar da palestra e a exposição ser um tipo de arte, né, oratória, é muito mais pensado musicalmente e teatralmente para que as pessoas sintam ali a mensagem o mais próximo possível. Realmente é bem interessante isso aí. E ele chega a falar que forasteiros, ou seja, pessoas de fora que não vivem na colônia, gosta de visitar esse lugar para ver como que é, né, sentir o ambiente, talvez levar essa ideia para outros locais. O que talvez seja uma surpresa para todos nós, que é um ambiente para 30.000 pessoas, isso é um estádio quase, quando a gente, em tamanhos, né, em proporções de ter pessoas acomodadas, 30.000 pessoas, num ambiente natural, que não é concreto, aí a gente percebe que é algo, né, maravilhoso, monumental, maravilhoso, que é uma coisa você fazer alguns bancos ali de forma natural para 100 pessoas, 30, 100, 300, mas 30.000 pessoas são muitas pessoas, né? Muito interessante, construção gigantesca. E assim, como eu acho interessante que nós sempre dizemos domingo, eu estava até conversando com Marinette, aos domingos, que supostamente não se faz nada, né? Lembra, Marinette?
Eu que mais trabalho, imagine receber tanta gente, dá atenção, vai lá. Ele não tem descanso. Então, vejam como nós ainda estamos tão distantes de tudo isso. Meu Deus. Que ele, como você mesmo disse, é o servir, é utilidade em ação constante mesmo, focado para o bem, no caso. Olha, imagine a palavra do governador até as pessoas que necessitam, os enfermos. Imagine a motivação. Quando essas pessoas recebem a visita, ou quer que seja, o carinho desse ser especial, então está focado no servir. Não fica. Porque a gente faz essa comparação, porque eu acho muito interessante que nosso lar, bem parecido aqui, né? Entre aspas, né? Conosco. Então, no domingo, aí ele dá assim: olha, no domingo ele vai lá, não fica ali, não. Não fica só com a família, ou entre a família, eu digo, a gente fala, vai não, ele continua servindo. Ele está focado no trabalho em benefício do todo, e não só para si ou para aquelas pessoas que supostamente ele tem mais sintonia. Verdade. Ninguém quer comentar alguma coisa? Podemos continuar. Então, continuemos. 30 mil pessoas. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviços na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nessa cidade há mais de 200 anos. Lembrando que nosso lar foi uma colônia que foi fundada, né, idealizada e fundada por portugueses há aproximadamente esse tempo aí, e acaba ficando uma pergunta, né? Se ela está lá desde o princípio, será que ela é uma das fundadoras que ainda permanece lá? É interessante se pensar, perceber que existem algumas coisas, algumas informações que chegam até nós para que a gente possa refletir de forma física falando. Por exemplo, é a entidade com o maior número de horas de serviços na colônia. Isso aqui é para chegar até os nossos sentidos. Porque assim, às vezes a gente interpreta que, nossa, essa coisa monetária de nosso lar e tal. Não, isso aqui é para os nossos sentidos. É para a gente parar e nos chamar a atenção. Porque para ela isso aqui não tem significado nenhum, para a veneranda. A gente vai ver que não tem nenhum significado. Mas é para a gente falar, para pensar sobre isso. Nossa, então, como a Zélia estava falando, né? No domingo, então, o governador se dedica e ela se dedica ao máximo ao trabalho do todo. E aí, colocando ela como a figura mais antiga, e é tanto que isso é interessante, né? Geralmente, aqui no mundo, na maioria dos lugares que a gente vai, a figura mais antiga das nossas instituições, vamos pensar na nossa casa espírita, né? A casa espírita, as pessoas mais antigas, elas são aquelas pessoas que querem mais receber, né? Que é o título, alguma prioridade. Aqui está demonstrando que ela é a mais antiga e é uma das que mais servem. É isso que o parágrafo quer nos colocar, colocando números. Que, apesar de tudo, ela não quer títulos. Ela utiliza a função para servir.
O que para nós é ainda bem complicado, que a gente não tem ainda essa destreza. Fraternidade em ação constantemente, né? Isso. Não existe isso. Você vê a mais antiga da colônia. E depois vamos ver também que outras coisas, mas é a fraternidade constante. É muito bonito isso. É muito bonito. Nós não temos noção de uma entidade como essa. Porque para nós, às vezes, quando fazemos determinado tipo de coisa que, quando a gente vai, não, eu vou deixar de fazer isso para poder ir lá fazer uma coisa para ser útil. Para ser útil, ela não vai pensar isso porque é automático. Ela faz por fazer, porque uma entidade com sua evolução espiritual vai pensar, não, eu vou lá tentar ser útil. Olha. Tarefa ativa 200 anos. Escapa, né, da nossa capacidade de percepção. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Aí Narcisa continuou. Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas da nossa colônia espiritual. Os 11 ministros, que com ela atuam na regeneração, lembrando que são 12 por ministério, ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Então, todos os 11 vai até ela para tomar as decisões, né? Dos 12, os outros 11 procura ela, de tanto que ela é respeitada, tanto que a sugestão dela, a opinião dela é respeitada. Como recebe, né, Beto? E como os recebe, porque, mais uma vez, voltando aqui para nós, quando estamos, às vezes, em certa posição social, quero falar com fulano de tal, nem somos recebidos. Olha o carinho que essa entidade está fazendo e faz questão de estar também abraçando ou sendo útil de qualquer forma. Veja a humildade dessa entidade. Sim. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Então, a governadoria, os ministros da governadoria, mais o governador, direto vai atrás dela para saber o que ela acha sobre aquilo, o que ela pensa, se ela tem sugestões, etc. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos à governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu dos arquivos da cidade aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo à personalidade coletiva da colônia. Apesar dos protestos do governador, desistiu de todas as homenagens festivas com que pretendia comemorar. Mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Então, a gente percebe assim o tamanho que é desse ser, né? Que ela viu Jesus. Ela foi ou ela sozinha, ou junto com o governador, ou mais de uma vez, ou algumas vezes, não sei, mas ela encontrou com Jesus e evita falar nisso, né? Que é uma coisa que eu fico pensando. Se acontecesse com a gente ia falar logo, nossa, Jesus esteve lá em casa.
A gente queria esparramar essa notícia logo. Então, para ver o quanto Ô, ela é Beto, o mundo discreta. inteiro já sabia, né? Opa! Foto, selfie, post. Então, a gente percebe a descrição. E outra coisa que nos chama atenção, e é que, de novo, a gente não pode se apegar a nomes, mas a funções, né? Fraternidades da Luz. Então, existem equipes que direcionam, que cuidam, que estão atentas aos acontecimentos de cada região. Então, na minha cidade tem equipe, na minha casa espírita tem equipe, no meu estado tem, no meu país, no continente, no planeta, no sistema solar, na nossa Via Láctea. Então, assim, Deus cuida do universo e delega as coisas específicas a seres, conforme o seu grau de evolução intelecto-moral. Então, a gente sabe que lá, como a gente pode perceber, os que estão acima, o governador, que a gente já percebeu quem que ele é, a veneranda, a gente está vendo quem é, são pessoas que se destacam por aquilo que pensam em propósito do todo. E não porque conhece alguém, ou deixa de conhecer, porque é nomeado, eu gostaria de ser elegível. A gente percebe que são pessoas que, né, são aclamadas, pedidas para que venham a essa função, porque elas estão à frente, pensando, percebendo e trabalhando em prol do todo. Não é algo executado de fora para dentro. É de dentro para fora, né? A pessoa é aquilo, e essa pessoa fala, não, essa pessoa está apta a fazer tal coisa. E lembra muito aquilo que Jesus fala, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, a pessoa já conquistou, tem conquistas grandiosas e virtuosas em pequeno espaço, então ela pode agora estar apta a um espaço maior. Achei que ninguém. Vocês estão num silêncio, gente. Estou até assustado. Vai ser bem rápido hoje, né? Pelo que eu estou vendo. Ninguém tá. E, Beto, como você deixou bem claro, as fraternidades da luz que regem todos os destinos da cristãos da América. Cristãos da América. Imagine que ele está falando de Jesus. Olha a ligação que tem ela com esse ser. Imagine quem foi em encarnações passadas. Tem uma afinidade aí, né? Tem aqui também a situação da proximidade da Terra com homenagens festivas, ou seja, o facto de ter de haver ainda um reconhecido, não é ter de haver, é querendo mostrar essa consideração para com os outros, então havendo essas homenagens festivas que ela própria não necessita. É verdade, tem esse ponto também. E abdicou daquilo que foram dar com carinho por tudo que ela fez. E aí denota-se a grandeza da ministra, porque no nosso lar ainda haverá essa necessidade do reconhecimento público e ela já passou essa parte. É verdade, talvez lá seja mais comum isso, né? Quando a pessoa talvez não, né? Se a gente olhar capítulos anteriores, a gente vai perceber que quando o André tem o primeiro dia de trabalho, acaba o pessoal chegar e falar: parabéns, André, que bom que você conquistou isso. A gente percebe que habitualmente, e até porque isso é extremamente terreno, né? A gente precisa de um feedback para ver se a gente está caminhando bem. Peraí. Nós somos tão vacilantes que a gente precisa, sim, de vez em quando, de ouvir assim, não, será que está indo? Será que não está? Será que está ruim demais? Será que está mais ou menos? Então é interessante, a gente precisa desses feedbacks.
esse final de semana a gente participou de um evento que é de uma cidade espíritas aqui da cidade, faz eventos no carnaval, por causa da pandemia, parou. E aí teve, vamos dizer assim, o famoso esquenta, uma prévia. E a gente foi para uma chácara, ficamos ali mais ou menos em 60, 70 pessoas, trocando ideia, conversando, praticou esporte, e aí teve momento de teatro, de música, né, não chegou nem a ser uma palestra, mas era alguma coisa direcionada, aonde a gente ia direcionando as falas e as reflexões. E a gente percebe o quanto é importante que a hora que acaba, porque você direciona as pessoas para abraçar umas as outras e falar assim, nossa, como eu senti a sua falta, porque a gente ficou muito tempo sem poder abraçar. Nossa, como a sua presença é importante para mim, porque a gente precisa lembrar que a gente é valorizado. Então, isso é muito terreno. E aí, quando a veneranda abre mão de tudo isso, ainda mais nesse ângulo muito maior, depois de tanto trabalho, a gente percebe que, assim, é um desapego que nos escapa a percepção comum, né? Nos escapa, você fica, mas o que tem, né? Não faria mal nenhum ela receber isso tudo bem, né? E lá internamente ela não se sente digna. A gente vai ver agora porque que ela não se sente digna, mas poderia, né? Olhando assim pelo nosso ângulo, poderia. Eu deixo de compartilhar toda hora para assim, todo mundo sentir a vontade de comentar. Da luz. E aqui vai acabar, né? Antes de acabar, lá no Livro dos Espíritos, na capítulo 6, ali na parte segunda, no Mundo dos Espíritos, que é a parte que, digamos, inspirou o Livro dos Médiuns, tem algumas coisas interessantes aqui, dando uma lida, achei interessante a gente relembrar. Pergunta 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a novo destino, fica esperando. 224A. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há limite máximo estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá de voltar a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas, das dificuldades, limitações, imperfeições de suas existências precedentes. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. E a erraticidade por si só é um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos, em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Então, pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham que reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Por que a gente está trazendo isso aqui? Para a gente perceber que, assim, existe a questão do livre-arbítrio conforme a condição espiritual de cada um. Em estudos mais profundos, dizem que Kardec tinha uma vontade em resolver essa questão da palavra. Porque, com o passar dos estudos do Kardec, deu a impressão que espíritos errantes eram seres mais inferiores e não errantes, de puros para cima, seriam superiores. Ele queria trazer palavras que, pedagogicamente, fizessem essa separação e não deu tempo, segundo alguns pesquisadores. Mas a questão não é essa. A questão é a gente entender que o espírito, quando ele está no mundo espiritual, quanto mais evoluído ele é, maior capacidade de trabalhar o seu livre-arbítrio.
Então, ele pode delongar por um período indeterminado de tempo em um ambiente ou em ambientes, conforme a tua vontade, devido ao seu grau de evolução. No entanto, quanto menos evoluído é uma palavra, é um termo estranho, né? Mas só para a gente não usar os termos que a gente não gosta. Menos evoluído o espírito, menos esse livre-arbítrio é tão acessível assim. Então, às vezes, precisa reencarnar mesmo sem ter tido um planejamento prévio, mesmo sem ele querer. É o que a gente chama de reencarnação compulsória, um dos nomes, né? E assim por diante. Então, a gente percebe que existem uma infinidade de possibilidades e que não existe assim uma regra geral para tudo, igual às vezes a gente começa a colocar em caixinhas, né? Ah, os fulanos que fazem isso vão para cá. Os fulanos que fazem aquilo vão para lá. Não é bem assim. É um processo muito mais complexo e existem, como diz no livro Céu e Inferno, né, atenuantes e agravantes para cada coisa que se comete, que se faz. Né? É importante a gente lembrar disso para perceber que a veneranda está ali há 200 anos, é o mais antigo, porque ela tem mérito e evolução suficiente para escolher ainda estar ali. Porque se fosse um espírito diferente, já viriam falar assim, não, então, você precisa continuar estudando, ir para outros lugares, né? Aprender novas coisas, etc. Ou reencarnar, ensinar, enfim. Mas ela, não, eu quero continuar aqui e a gente vai ver agora por que ela quer continuar lá. Beto, será que podemos pôr uma comparação como, por exemplo, temos Bezerra de Menezes a ajudar na Terra? Ele disse que não queria ir, né? Duas Mas vezes. sim, não queria ir porque tem mérito para dizer que não queria ir, Sim. devido à sua evolução espiritual. Será que podemos falar dessa maneira? É uma pergunta interessante, sabe? Porque você me fez pensar agora, eu ainda não tinha pensado nisso. Você me fez pensar aqui agora, que provavelmente tem seres que têm a possibilidade dos seres mais evoluídos perguntar, ó, você gostaria de ir para um outro ambiente mais evoluído, melhor, e de aprender novas coisas? E provavelmente tem seres que precisam ir para lá, né? Que, tipo, não é não é um convite formal, né? Fala, então, agora você está preparado para ir para outro lugar. Nem fala que ele tem a opção de perguntar. Realmente, deve haver essa diferença no mundo espiritual devido à capacidade e intelecto moral do espírito. Realmente deve haver essa diferença, sim. É interessante, eu ainda não tinha pensado nisso. Aí o André Luiz responde, né? Depois de todos esses comentários, essas falas de que ela não quis receber, quer dizer, ela recebeu o troféu, mas deixou em nome da colônia, ao invés de ficar só no nome dela, deixou uma história de personalidade coletiva, ao invés dessa homenagem ser somente para ela. Extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia às esferas mais altas? É a pergunta natural que qualquer um de nós faríamos, né? Narcisa baixou o tom de voz e declarou, demonstrando ainda mais descrição da informação que ela vai trazer. Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa. Olha que informação maravilhosa. E eu não vou nem acabar de ler, vou comentar isso aqui. Quando a gente para olhar, Chico Xavier, ele vivia num planeta de provas e expiação? Fisicamente, talvez sim, mas intimamente não. Francisco de Assis, Jerônimo Mendonça, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, etc. Isso é muito interessante. Intimamente nós iremos viver aonde a nossa vibração estiver. Achei isso aqui de uma beleza tão grande. É o nosso céu, né? Íntimo. É o nosso céu. Há pessoas que estão vivendo o inferno agora, né, estando na Terra, ou o céu agora, intimamente.
É ali a cada escolha que a gente faz, a gente vai escolhendo. Está em vibrações superiores ou não. Achei isso aqui de uma beleza. Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos, por isso que a gente viu as perguntas do Livro dos Espíritos, pelo grupo de corações bem amados que demoram na Terra e espera com paciência. Olha que interessante, aqui tem informação que ela é a mais velha da colônia há 200 anos, mas tem 1000 anos. Se ela for uma das fundadoras, ou se ela estava ali junto na fundação, quantas colônias ela nos ajudou a fundar? Ou quantas colônias ela ajudou a evoluir, a melhorar? Quantas pessoas, quantos seres ela já auxiliou nos últimos 1000 anos? Trabalhando constantemente. 1000 anos trabalhando. Tudo isso porque um grupo de corações bem amados ficaram para trás, né? Demoram na Terra, não conseguiu alcançar, permanecer ali no mesmo estágio. Bom, se eles não vão comigo, eu vou aguardar. Esse tipo de coisa nos escapa à percepção natural nossa. Vem tanto julgamento da nossa parte interna, de tipo, mas ela poderia muito bem, né, estar em plano superior e ajudando também. Um monte de possibilidades. E a única que deveria nos mover, e infelizmente é uma das mais difíceis de nos mover, seria o respeito, né? Respeitar a decisão do dia que ela decidiu. Falou, eu vou aguardar eles. Eu vou auxiliar. E já que eles estão com tanta dificuldade de melhorar por eles mesmos, eu vou ajudar a melhorar o planeta inteiro para que eles venham junto. É de uma grandiosidade disso. É um olhar de um espírito assim para o todo, de uma forma tão grandiosa que realmente nos escapa muito a nossa percepção terrena. Muito mesmo. Roberto, quando eu vejo assim esses comentários, aí eu faço assim uma simbologia. É como se a águia que fica no topo da montanha, ou quando nós estamos no topo da montanha, que damos para ver tudo o que está passando lá embaixo. Imagine um ser como esse, que chega, está esperando há 1000 anos, e ela sabendo a situação das pessoas, e, claro, do próprio planeta, porque aqui está dizendo a fraternidade da luz, ela está vinculada com essa aqui. Ela está lá no topo, mas não deixa de olhar de uma forma, aí sim, esse espírito pode dizer, amorosa para os demais. Porque ela sabe o que é amor. Ela sabe. Tanto que está aí. E está escrito. 1000 anos esperando. E para ela, o tempo, como no mundo espiritual, o tempo é irrisório. Estão fazendo coisas em benefício da própria humanidade. Então, ela está lá, olhando para o todo. Isso é uma coisa que sempre que mexe muito comigo. Na verdade, mexe com muito o todo. Você está olhando o todo de uma forma amorosa, carinhosa, porque o servir, cada vez mais que nós estamos observando, os pesquisadores da doutrina espírita, eles vêm dizendo a importância do servir e vai comprovando. E eles falam, observem, como nós estávamos comentando, nós estamos só repetindo, os seres que passaram pelo planeta Terra, o considerado, entre aspas, missionários. Olhe como a visão deles para o todo. Eles não pensavam em si, era um todo, e sempre se sentir útil, e não esperava nenhum tipo de retorno, ou que fosse reconhecido na sociedade onde se encontrava. Então, acho isso realmente muito interessante, como esses seres têm a capacidade de doar-se, de doação, de servir. E aí, Marinete? Nós estávamos conversando sobre essas coisas.
Nós estávamos conversando, né, na quinta-feira sobre isso, não foi, Foi? Florzinha? Uhum. Foi. O servir, não? Mas o verdadeiro servir, né? Sem estar precisando, sem estar falando, eu quero, nem agradeceu, né? Sem esperar alguma coisa em troca. E o quanto é difícil, porque qualquer coisa que façam. Aí no Brasil, quer dizer, no português tem quem pisar no meu calo, eu sou boa, mas quem pisa no meu calo. Então, imagine quanto esse ser, o que o que a veneranda passou para estar nesse topo e de uma. Ó, isso não é nada. Não é nada, ele passou. Então, é interessante sempre estarmos tendo assim, esse tipo de estudo e trazer para nós o quanto nós podemos fazer o nosso céu íntimo. Só vai depender de nós, de como iremos estar nos colocando para determinados tipos de situações, né? O céu íntimo. Aqui está dizendo. É verdade, são coisas que nos fazem pensar. Eu faço aqui outra analogia, apesar de estar plenamente de acordo com o que vocês estão a dizer, mas aqui quando ela diz intimamente, ela vive nas zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito do amor e do sacrifício. Ela tem uma visão tão vasta do que vem depois do novo lar, que ela, com a sua amorosidade, diz: eu quero levar a minha turma. Se eles não estão preparados, ok, eu espero, mas eu quero os levar porque lá em cima é tão bom que eu quero poder partilhar com eles. Sim, o compartilhar com aqueles que a gente ama. E aí ela já entendeu que isso não se dá de forma instantânea e privilegiada, né? Você não compra um ingresso e traz. Eles precisam conquistar. É aquela história que Jesus, né? Que todo mundo que chegar fala, o que você quer que eu faça? É que Jesus não faz o que é da sua parte de fazer, né? E não tenta adivinhar, não. Ele quer, não, eu quero saber o que você quer agora. De total consciência. Ela já entendeu isso, está esperando que essas consciências queiram, né? É de um respeito. O respeito da espiritualidade é algo emocionante, muito mesmo. Mas o que Sandro está falando aí, que é interessante, que nós nos reunimos no mundo espiritual em qualquer lugar, por sintonia, onde quer que estejamos. Ela tem esse grupo de pessoas que creio e acredito que não é pouco, que não é pequeno. Não creio. Está esperando. Por quê? Porque existe uma afinidade com esses seres. Tá uma afinidade. E como se nós estamos, agora mesmo estamos estudando. Quantas vezes nós deixamos, entre aspas, fim de semana para estarmos unidos, estudando? Se nós podemos fazer quando queremos isso, imagine um ser desse, que há 1000 anos está esperando aquele grupo ou aqueles seres que têm afinidade. Para que também, como o Sandro falou, possa desfrutar, talvez, deste que é amor, dessa fraternidade. E também juntos estarem, como é um ser de servir, em benefício também dos outros. Sim, seu Dilson. Roberto, ele pode falar? Duas coisas. Uai, precisa dele autorizar, não? Então não vou falar, não. Ele precisa autorizar? Não é possível isso. Como assim? Eu estava perguntando se ele teria alguma coisa para falar. Porque você falou, se ele pode autorizar. Entendi isso. Pode, Beto, você autoriza? Primeira coisa, eu queria dizer que o nosso lar, segundo relatos, está acima do Rio de Janeiro.
E que no mundo espiritual, nós, como imãs, somos atraídos para a região de acordo com a nossa vibração. Beto, concorda? Sim. Ah, tá. Sim, com certeza, de acordo com a nossa vibração. Com certeza, sim. Aí, o André Luiz, após escutar essas informações, ele diz: como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então, ele terá a oportunidade de conhecê-la, de ter um encontro com ela, né? Dentro desse desejo de estar próximo e entender, ouvi-la melhor, e por curiosidade, tanto que é bom, né, estar perto de quem é luz, de quem quer agregar, de quem quer ajudar, de quem ama, daquele que realmente está inteirado em contribuir com tudo e não somente se destacar por personalismo. Como é bom estar próximo de pessoas assim. E aí a gente vem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, e a gente vai passar o olho aqui em uma coisa que é muito interessante, né? Nas instruções dos Espíritos, fala de mundos inferiores e mundos superiores, os termos de Kardec. Aí ele vem falando assim, ó, mundo de provas e expiações. O Santo Agostinho fala, que vos direi do mundo de expiações que já não saiba? Pois basta olhar o que habitais. A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo constituem a prova que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Então a gente percebe que a gente está falando ali agora mesmo, governadora, veneranda, as pessoas que se destacam no plano espiritual são as pessoas que têm o progresso intelectual, mas também têm o moral. É o equilíbrio entre essas duas coisas. E o que geralmente lá o moral precisa estar talvez até mais superior que o intelectual, porque a pessoa moralmente evoluída está aberta a novos conhecimentos. Um dos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Olha que coisa interessante. Se a gente fosse ver o resto do texto, ali está falando que os mundos regeneradores, ele chama espírito do mal, e aqui espírito do mal quer dizer essa força interna nossa, de propensão ainda a destacar o que é ruim, a ver o que é ruim, a fazer o que é ruim, a dar muita visibilidade ao que é ruim. E quando eu digo visibilidade, é até interna, nos choca muito mais. A gente vê alguma coisa boa, nos emociona, é interessante, mas passa muito mais rápido do que a impressão do que o que não é bom nos causa. O que não é bom faz a gente pensar muito mais tempo, faz a gente reclamar muito mais tempo, a gente fica incomodado com aquilo. Então, as nossas impressões internas são mais ativamente. Ele fala que no mundo dos regeneradores, o espírito do mal ainda está. É isso. Ainda tem plena liberdade. Mas o que diferencia o mundo regenerador do mundo de prova e expiação? É a vontade daqueles que ali estão em melhorar-se, si e os que estão em volta.
E aí, quando a gente olha para a colônia do nosso lar como uma colônia de transição, a gente entende por que lá no capítulo 5 e 6, o Lísias nomeia ela de transição. Que por mais que muitos momentos a gente olha e estranha algumas coisas, a gente percebe que na grande parte da literatura, nossa, tem muita coisa lá que funciona muito melhor que aqui. Então, ia adiantar o Jesus enviar um livro aonde funciona um planeta ou uma colônia pura, de espíritos puros. Porque lá no íntimo a gente faz ideia como funciona. Todo mundo respeita todo mundo ama todo mundo. As ideias que acontecem na mente de cada um é para fazer o todo funcionar melhor e não para a sua vida ficar melhor. Então, a gente já faz ideia como que acontece. Agora, na prática, trazer um que é melhor, um tanto bom, mas não perfeito, já faz a gente falar, nossa, se a nossa sociedade funcionasse desse jeito, já seria muito melhor. E a gente já conseguiria estar instalando isso aqui, né? Nosso lar chegou em plena Segunda Guerra Mundial, 1938, 39, 40, 41, 42, aproximadamente. Ali onde que ele começa a falar do começo da Segunda Guerra Mundial, mas aí essas falas provavelmente já 1942, e aí a gente percebe que tudo isso já era lá desse jeito, porque hoje com certeza está diferente. E aí o que falta para nós começar a instalar intimamente essas ferramentas, despertar essas aptidões internas em nós? O que ainda nos falta? Por que o que não é tão positivo assim ainda nos causa essa impressão tão significativa? Aí ficam essas perguntas de reflexão. Quem quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de dizer que no capítulo 24, O Impressionante Apelo, tem dizendo, Lísias, que faz justamente o apelo que está na Segunda Guerra Mundial. E ele diz, estamos ouvindo moradia, velha Polônia, de serviço muitos ligados à zona inferiores. Como sabes, estamos em agosto de 1939. Então, para isso... É interessante saber os anos, porque quando a gente vai no livro aqui, a gente vai ver que no final de 1941 é que o André Luiz começa as comunicações com o Chico para poder comentar, mas os fatos acontecem alguns anos antes, 1939, 1938. Isso é interessante a gente ver, né? ficou marcado porque quando nós estávamos conversando, aí estava o Sandro, né, Sandro? Que havíamos trazido toda essa parte, aí ficou marcado, porque estávamos falando sobre a Segunda Guerra Mundial e todo o movimento no mundo espiritual que estava ocorrendo, e como justamente essa pessoa estava tão, né, aflita por estar recebendo, no caso, socorro para o que ia ocorrer. Mas o próprio Lisa dizia, nosso irmão já não tem como ajudá-lo, porque é fato, vai ocorrer. Né? Bom, e aí, alguma coisa mais? Beto? Sandro? Marinete? Não, acho que as reflexões foram bastante bem conseguidas, apesar de cada um ter um bocado uma visão diferente, mas ao mesmo tempo que todas se complementam. Acho que mais uma vez conseguimos tirar um bom proveito destas maravilhosas palavras. Seu áudio está desligado. Podemos finalizar? Posso finalizar a gravação? Bom, se ninguém tem mais nada para comentar, eu acho que pode, porque se a gente tiver alguma coisa para conversar, vai ser meio fora do tema, né? Pois é por isso.
Então, Beto, quer deixar alguma mensagem? Só pensando assim, todas as vezes que a gente pega para olhar um ser que executou, que fez algo grandioso e maravilhoso, o que a gente chama de exemplos, né? Isso é para demonstrar e mostrar que nós não somos pequeninos, minúsculos, nem nada disso. Nunca é esse o objetivo. O objetivo é de que pessoas comuns fizeram novas escolhas e se transformaram em pessoas extraordinárias no campo do bem. E que é possível fazer essas escolhas todos os dias, gradativamente, aos poucos. Não é porque alguém disse ou deixou de fazer. É algo que precisa ser interno e íntimo, que é uma busca íntima. Que se essa busca não for íntima, não acontece realmente a transformação. Então, ela precisa vir de mim, da minha vontade e de cada escolha que eu faço, para que a gente caminhe. É sempre essa proposta. Às vezes que a gente vê aí estuda um apóstolo, um discípulo, etc., a ideia é essa, é perceber de que é possível, não é nada sobrenatural, é tudo questão de escolhas gradativas. Obrigada, Beto. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Até a próxima.